Lei 12.852 institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude SINAJUVE. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 dos Direitos e das Políticas Públicas de Juventude, Capítulo 1 dos princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude. Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas da juventude e o Sistema Nacional de Juventude SINAJUVE. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, são considerados jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade. Parágrafo 2º. Aos adolescentes com idade entre 15 e 18 anos, aplica-se a Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, excepcionalmente pelo Estatuto quando não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente. Seção 1 dos princípios. Artigo 2º. O disposto nesta lei e as políticas públicas de juventude são regidos pelos seguintes princípios. Inciso 1. Promoção da autonomia e emancipação dos jovens. Inciso 2. Valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por meio de suas representações. Inciso 3. Promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do país. Inciso 4. Reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares. Inciso 5. Promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem. Inciso 6. Respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude. Inciso 7. Promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação. Inciso 8. Valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. Parágrafo único. A emancipação dos jovens, a que se refere o inciso 1 do caput, refere-se à trajetória de inclusão, liberdade e participação do jovem na vida em sociedade, e não ao Instituto da Emancipação, disciplinado pela Lei 10.406, Código Civil. Seção 2. Diretrizes gerais. Artigo 3º. Os agentes públicos ou privados envolvidos com políticas públicas de juventude devem observar as seguintes diretrizes. Inciso 1. Desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações. Inciso 2. Incentivar a ampla participação juvenil em sua formação, implementação e avaliação. Inciso 3. Ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e a participação ativa nos espaços decisórios. Inciso 4. Proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo desses direitos simultaneamente nos campos da saúde, educacional, político, econômico, social, cultural e ambiental. Inciso 5. Manter meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção cultural, à prática esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre. Inciso 6. Promover o território como espaço de integração. Inciso 7. Fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as redes de órgãos gestores e conselhos de juventude. Inciso 8. Estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento sobre juventude. Inciso 9. Promover a integração internacional entre os jovens, preferencialmente no âmbito da América Latina e da África, e a cooperação internacional. Inciso 10. Garantir a integração
das políticas de juventude, com os poderes legislativo e judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Inciso 11. Zelar pelos direitos dos jovens, com idade entre 18 e 29 anos, privado de liberdade e egressos do sistema prisional, formulando políticas de educação e trabalho, incluindo estímulos à sua reinserção social e laboral, bem como criando e estimulando oportunidades de estudo e trabalho que favoreçam o cumprimento do regime semiaberto. Capítulo 2 dos Direitos dos Jovens. Seção 1. Do direito à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil. Artigo 4º. O jovem tem direito à participação social e à política e na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude. Parágrafo único. Entende-se por participação juvenil. Inciso 1. A inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários, a partir da sua concepção como pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma posição central nos processos políticos e sociais. Inciso 2. O envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que tenham por objetivo o próprio benefício o de suas comunidades, cidades e regiões e o do país. Inciso 3. A participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplem a defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens. E, inciso 4, a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito à voz e voto. Artigo 5º. A interlocução da juventude com o poder público pode realizar-se por intermédio de associações, redes, movimentos e organizações juvenis. Parágrafo único. É dever do poder público incentivar a livre associação dos jovens. Artigo 6º. São diretrizes da interlocução institucional juvenil. Inciso 1. A definição de órgão governamental específico para a gestão das políticas públicas de juventude. Inciso 2. O incentivo à criação de conselhos de juventude em todos os entes da Federação. Parágrafo único. Sem prejuízo das atribuições do órgão governamental específico para a gestão das políticas públicas de juventude e dos conselhos de juventude com relação aos direitos previstos neste estatuto, cabe ao órgão governamental de gestão e aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente a interlocução institucional com adolescentes de idade entre 15 e 18 anos. Seção 2. Do direito à educação. Artigo 7. O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação básica obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiverem acesso na idade adequada. Parágrafo 1º. A educação básica será ministrada em língua portuguesa, assegurada aos jovens indígenas e de povos e comunidades tradicionais a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 2º. É dever do Estado oferecer aos jovens que não concluíram a educação básica programas na modalidade da educação de jovens e adultos, adaptados às necessidades e especificidades da juventude, inclusive no período noturno, ressalvada a legislação educacional específica. Parágrafo 3º. São assegurados aos jovens com surdez o uso e o ensino da língua brasileira de sinais, Libras, em todas as etapas e modalidades educacionais. Parágrafo 4º. É assegurado aos jovens com deficiência a inclusão no ensino regular em todos os níveis e modalidades educacionais, incluindo o atendimento educacional especializado, observada a acessibilidade a edificações, transportes, espaços mobiliários, equipamentos, sistemas e meios de comunicação e assegurados os recursos de tecnologia assistiva e adaptações necessárias a cada pessoa. Parágrafo 5. A Política Nacional de Educação no Campo contemplará a ampliação da oferta de educação para os jovens do campo em todos os níveis e modalidades educacionais. 8.
O jovem tem direito à educação superior em instituições públicas ou privadas com variados graus de abrangência do saber ou especialização do conhecimento, observadas regras de acesso de cada instituição. Parágrafo 1º. É assegurado aos jovens negros, indígenas e alunos oriundos da escola pública o acesso ao ensino superior nas instituições públicas por meio de políticas afirmativas, nos termos da lei. Parágrafo 2º. O poder público promoverá programas de expansão da oferta de educação superior nas instituições públicas de financiamento estudantil e de bolsas de estudos nas instituições privadas, em especial para jovens com deficiência, negros, indígenas e alunos oriundos da escola pública. Artigo 9. O jovem tem direito à educação profissional e tecnológica articulada com os diferentes níveis e modalidades de educação ao trabalho, à ciência e à tecnologia, observada a legislação vigente. Artigo 20. É dever do Estado assegurar ao jovem com deficiência o atendimento educacional especializado gratuito, preferencialmente na rede regular de ensino. Artigo 11. O direito ao Programa Suplementar de Transporte Escolar, de que trata o artigo 4º da Lei 9.394, será progressivamente estendido ao jovem estudante do ensino fundamental, do ensino médio e da educação superior no campo e na cidade. Artigo 12. É garantida a participação efetiva do segmento juvenil, respeitada a sua liberdade de organização nos conselhos e instâncias deliberativas de gestão democrática das escolas e universidades. Artigo 13. As escolas e as universidades deverão formular e implantar medidas de democratização do acesso e permanência, inclusive programas de assistência estudantil, ação afirmativa e inclusão social para os jovens estudantes. Seção 3. Do direito à profissionalização, ao trabalho e à renda. Artigo 14. O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social. Artigo 15. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda contempla a adoção das seguintes medidas. Inciso 1. Promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidária e da livre associação. Inciso 2. Oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de: alínea A. Compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo. Alínea B. Oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que permitam a compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular. Inciso 3. Criação de linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores. Inciso 4. Atuação estatal, preventiva e repressiva quanto à exploração e precarização do trabalho juvenil. Inciso 5. A adoção de políticas públicas voltadas para a promoção do estágio, aprendizagem e trabalho para a juventude. Inciso 6. Apoio ao trabalho, ao jovem trabalhador rural, na organização da produção da agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais, por meio das seguintes ações. A linha A. Estímulo à produção e à diversificação de produtos. A linha B. Fomento à produção sustentável, baseada na agroecologia, nas agroindústrias familiares, na integração entre lavoura, pecuária e floresta e no extrativismo sustentável. A linha C. Investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura familiar e aos empreendimentos familiares rurais. A linha D. Estímulo à comercialização direta da produção da agricultura familiar, aos empreendimentos familiares rurais e à formação de cooperativas. A linha E. Garantia de projetos de infraestrutura básica de acesso e escoamento de produção, priorizando a melhoria das estradas e do transporte. A linha F. Promoção
de programas que favoreçam o acesso ao crédito, à terra e à assistência técnica rural. Inciso 7. Apoio ao jovem trabalhador com deficiência por meio das seguintes ações. A linha A. Estímulo à formação e à qualificação profissional em ambiente inclusivo. A linha B. Oferta de condições especiais de jornada de trabalho. A linha C. Estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição de aprendiz. Artigo 16. O direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes com idade entre 15 e 18 anos de idade será regido pelo disposto na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, e em leis específicas, não se aplicando o previsto nesta seção. Seção 4 do Direito à Diversidade e à Igualdade. Artigo 17. O jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos e de oportunidades e não será discriminado por motivo de: inciso 1. Etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade e sexo. Inciso 2. Orientação sexual, idioma ou religião. Inciso 3. Opinião, deficiência e condição social ou econômica. Artigo 18. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à diversidade e à igualdade contempla a adoção das seguintes medidas. Inciso 1. A adoção, nos âmbitos federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, de programas governamentais destinados a assegurar a igualdade de direitos aos jovens de todas as raças e etnias, independentemente de sua origem, relativamente à educação, à profissionalização, ao trabalho e renda, à cultura, à saúde, à segurança, à cidadania e ao acesso à justiça. Inciso 2. Capacitação dos professores dos ensinos fundamental e médio para a aplicação das diretrizes curriculares nacionais, do que se refere ao enfrentamento de todas as formas de discriminação. Inciso 3. Inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação sexual, de gênero e de violência doméstica e sexual praticada contra a mulher na formação dos profissionais de educação, de saúde e de segurança pública e dos operadores do direito. Inciso 4. Observância das diretrizes curriculares para a educação indígena como forma de preservação dessa cultura. Inciso 5. Inclusão nos conteúdos curriculares de informações sobre discriminação na sociedade brasileira e sobre o direito de todos os grupos e indivíduos a tratamento igualitário perante a lei. Inciso 6. Inclusão nos conteúdos curriculares de temas relacionados à sexualidade, respeitando a diversidade de valores e crenças. 5. Do direito à saúde. Artigo 19. O jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, considerando suas especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral. Artigo 20. A política pública de atenção à saúde do jovem será desenvolvida em consonância com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Acesso universal e gratuito ao Sistema Único de Saúde, SUS, e a serviços de saúde humanizados e de qualidade que respeitem as especificidades do jovem. Inciso 2. Atenção integral à saúde, com especial ênfase ao atendimento e à prevenção dos agravos mais prevalentes nos jovens. Inciso 3. Desenvolvimento de ações articuladas entre os serviços de saúde e os estabelecimentos de ensino, a sociedade e a família, com vistas à prevenção de agravos. Inciso 4. Garantia de inclusão de temas relativos ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas, à saúde sexual e reprodutiva, com enfoque de gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos nos projetos pedagógicos dos diversos níveis de ensino. Inciso 5. Reconhecimento do impacto da gravidez planejada ou não sobre os aspectos médico, psicológico, social e econômico. Inciso 6. Capacitação dos profissionais de saúde em uma perspectiva multiprofissional
para lidar com temas relativos à saúde sexual e reprodutiva dos jovens, inclusive com deficiência e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas pelos jovens. Inciso 7. A habilitação dos professores e profissionais de saúde e de assistência social para a identificação dos problemas relacionados ao uso abusivo e à dependência de álcool, tabaco e outras drogas, e o devido encaminhamento aos serviços assistenciais e de saúde. Inciso 8. Valorização das parcerias com instituições de sociedade civil na abordagem das questões de prevenção, tratamento e reinserção social dos usuários e dependentes de álcool, tabaco e outras drogas. Inciso 9. Proibição de propagandas de bebidas contendo qualquer teor alcoólico, com a participação de pessoa com menos de 18 anos de idade. Inciso 10. Veiculação de campanhas educativas relativas ao álcool, ao tabaco e a outras drogas como causadores de dependência. Inciso 11. Articulação das instâncias de saúde e justiça na prevenção do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, inclusive esteroides anabolizantes e, em especial, crack. Seção 6. Do direito à cultura. Artigo 21. O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre circulação, a livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais e a participação nas decisões de política cultural, a identidade e diversidade cultural e a memória social. Artigo 22. Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete ao poder público. Inciso 1. Garantir ao jovem a participação no processo de produção, elaboração e fruição dos bens culturais. Inciso 2. Propiciar ao jovem o acesso aos locais e eventos culturais mediante preços reduzidos em âmbito nacional. Inciso 3. Incentivar os movimentos de jovens a desenvolver atividades artístico-culturais e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico. Inciso 4. Valorizar a capacidade criativa do jovem, mediante o desenvolvimento de programas e projetos culturais. Inciso 5. Propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do país. Inciso 6. Promover programas educativos e culturais voltados para a problemática do jovem nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa. Inciso 7. Promover a inclusão digital dos jovens por meio do acesso às novas tecnologias da informação e comunicação. Inciso 8. Assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à fruição cultural e aos equipamentos públicos que valorizem a cultura camponesa. Inciso 9. Garantir ao jovem com deficiência, acessibilidade e adaptações razoáveis. Parágrafo único. A aplicação dos incisos 1, 3 e 8 do caput deve observar a legislação específica sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes. Artigo 23. É assegurado aos jovens de 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda e aos estudantes, na forma do regulamento, o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e entretenimento em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento de metade do preço do ingresso cobrado do público em geral. Parágrafo 1º. Terão direito ao benefício previsto no caput os estudantes regularmente matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino previsto no título 5 da Lei 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que comprovem sua condição de discente, mediante apresentação no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da carteira de identidade estudantil CIE. Parágrafo 2º. A CIE será expedida preferencialmente pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela União Nacional de Estudantes,
pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e por entidades estudantis estaduais e municipais a elas filiadas. Parágrafo 3º. É garantida a gratuidade da expedição da CIE para estudantes pertencentes a famílias de baixa renda nos termos do regulamento. Parágrafo 4º. As entidades mencionadas no parágrafo 2º deste artigo deverão tornar disponível para eventuais consultas pelo poder público e pelos estabelecimentos referidos no caput banco de dados com o nome e número de registro dos estudantes portadores da carteira de identificação estudantil expedida nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. A CIE terá validade até 31 de março do ano subsequente à data de sua expedição. Parágrafo 6º. As entidades mencionadas no parágrafo 2º deste artigo são obrigadas a manter o documento comprobatório do vínculo do aluno com o estabelecimento escolar, pelo mesmo prazo de validade da respectiva carteira de identificação estudantil. Parágrafo 7º. Caberá aos órgãos públicos competentes federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a fiscalização do cumprimento do disposto neste artigo e a aplicação das sanções cabíveis nos termos do regulamento. Parágrafo 8º. Os benefícios previstos neste artigo não incidirão sobre os eventos esportivos de que tratam as leis 12.663 e 12.780. Parágrafo 9º. Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto no caput, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único, cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos. Parágrafo 10. A concessão do benefício da meia entrada, de que trata o caput, é limitada a 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento. Artigo 24. O poder público destinará, no âmbito dos respectivos orçamentos, recursos financeiros para o fomento dos projetos culturais destinados aos jovens por eles produzidos. Artigo 25. Na destinação dos recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, de que trata a Lei 8.313, serão consideradas as necessidades específicas dos jovens em relação à ampliação do acesso à cultura e à melhoria das condições para o exercício do protagonismo no campo da produção cultural. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas poderão optar pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda a título de doações ou patrocínios, de que trata a Lei 8.313, no apoio a projetos culturais apresentados por entidades juvenis legalmente constituídas há pelo menos um ano. Seção 7. Do direito à comunicação e à liberdade de expressão. Artigo 26. O jovem tem direito à comunicação e à liberdade de expressão, à produção de conteúdo individual e colaborativo e ao acesso às tecnologias da informação e comunicação. Artigo 27. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à comunicação e à liberdade de expressão contempla a adoção das seguintes medidas. Inciso 1. Incentivar programas educativos e culturais voltados para os jovens nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa. Inciso 2. Promover a inclusão digital dos jovens por meio do acesso às novas tecnologias de informação e comunicação. Inciso 3. Promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens, considerando a acessibilidade para os jovens com deficiência. Inciso 4. Incentivar a criação, a manutenção de equipamentos públicos voltados para a promoção do direito do jovem à comunicação. Inciso 5. Garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias assistivas e adaptações razoáveis para os jovens com deficiência. Seção 8. Do direito ao desporto e ao lazer. Artigo 28. O jovem tem direito à prática desportiva destinada a seu pleno desenvolvimento, com prioridade para o desporto de participação. Parágrafo único. O direito à prática desportiva do adolescente deverá considerar sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Artigo 29. A política pública
de desporto e lazer destinada ao jovem deverá considerar: inciso 1. A realização de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais acerca da educação física e dos desportos e dos equipamentos de lazer no Brasil. Inciso 2. A adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com critérios que priorizem a juventude e promovam a equidade. Inciso 3. Valorização do desporto e do paradesporto educacional. Inciso 4. A oferta de equipamentos comunitários que permitam a prática desportiva, cultural e de lazer. Artigo 30. Todas as escolas deverão buscar pelo menos um local apropriado para a prática de atividades poliesportivas. Do direito ao território e à mobilidade. Artigo 31. O jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a promoção de políticas públicas de moradia, circulação e equipamentos públicos, no campo e na cidade. Parágrafo único. Ao jovem com deficiência devem ser garantidas a acessibilidade e as adaptações necessárias. Artigo 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica: inciso 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda. Inciso 2. A reserva de 2 vagas por veículo, com desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os jovens de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas previstas no inciso 1. Parágrafo único. Os procedimentos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos 1 e 2 serão definidos em regulamento. Artigo 33. A União envidará esforços em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios para promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, com prioridade para os jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade, na forma do regulamento. Seção 10. Do direito à sustentabilidade e ao meio ambiente. Artigo 34. O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações. Artigo 35. O Estado promoverá em todos os níveis de ensino a educação ambiental voltada para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 36. Na elaboração, na execução e na avaliação de políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, o poder público deverá considerar: inciso 1. O estímulo e o fortalecimento de organizações, movimentos, redes e outros coletivos de juventude que atuem no âmbito das questões ambientais e em prol do desenvolvimento sustentável. Inciso 2. O incentivo à participação dos jovens na elaboração das políticas públicas de meio ambiente. Inciso 3. A criação de programas de educação ambiental destinado aos jovens. Inciso 4. O incentivo à participação dos jovens em projetos de geração de trabalho e renda que visem o desenvolvimento sustentável nos âmbitos rural e urbano. Parágrafo único. A aplicação do disposto no inciso 4 do caput deve observar a legislação específica sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes. Seção 11. Do direito à segurança pública e ao acesso à justiça. Artigo 37. Todos os jovens têm direito de viver em um ambiente seguro, sem violência, com garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para o seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social. Artigo 38. As políticas de segurança pública voltadas para os jovens deverão articular ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
e ações não governamentais, tendo por diretrizes, inciso 1, a integração com as demais políticas voltadas à juventude. Inciso 2, a preservação, a prevenção e enfrentamento da violência. Inciso 3, a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes para subsidiar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas quanto às causas, às consequências e à frequência da violência contra os jovens. Inciso 4, a priorização de ações voltadas para os jovens em situação de risco, vulnerabilidade social e egressos do sistema penitenciário nacional. Inciso 5. A promoção do acesso efetivo dos jovens à defensoria pública, considerando as especificidades da condição juvenil. Inciso 6. A promoção do efetivo acesso dos jovens com deficiência à justiça em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas à sua idade. Título 2 do Sistema Nacional de Juventude. Capítulo 1 do Sistema Nacional de Juventude, SINAJUVE. Artigo 39. É instituído o Sistema Nacional de Juventude, SINAJUVE, cujos composição, organização, competência e funcionamento serão definidos em regulamento. Artigo 40. O financiamento das ações e atividades realizadas no âmbito do SINAJUVE será definido em regulamento. Capítulo 2 das competências. Artigo 41. Compete à União, inciso 1, formular e coordenar a execução da Política Nacional de Juventude. Inciso 2, coordenar e manter o SINAJUVE. Inciso 3, estabelecer diretrizes sobre a organização e o funcionamento do SINAJUVE. Inciso 4, elaborar o Plano Nacional de Políticas da Juventude, em parceria com os estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade, em especial a juventude. Inciso 5, convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Nacional da Juventude, as Conferências Nacionais da Juventude, com intervalo máximo de 4 anos. Inciso 6, prestar assistência técnica e suplementação financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de juventude. Inciso 7, contribuir para a qualificação e ação em rede do SINAJUVE em todos os entes da Federação. Inciso 8, financiar com os demais entes federados a execução das políticas públicas de juventude. Inciso 9, estabelecer formas de colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios para a execução das políticas públicas de juventude. Inciso 10, garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos para financiamento das políticas públicas de juventude aos conselhos e gestores estaduais do Distrito Federal e municípios. Artigo 42. Compete aos estados, inciso 1, coordenar em âmbito estadual o SINAJUVE. Inciso 2, elaborar os respectivos planos estaduais de juventude, em conformidade com o Plano Nacional, com a participação da sociedade, em especial da juventude. Inciso 3, criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para execução das políticas públicas de juventude. Inciso 4, convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Estadual de Juventude, as conferências estaduais de juventude, com um intervalo máximo de 4 anos. Inciso 5, editar normas complementares para a organização e funcionamento do SINAJUVE, em âmbito estadual e municipal. Inciso 6, estabelecer, com a União e os municípios, formas de colaboração para a execução das políticas públicas de juventude. Inciso 7, confinar com os demais entes federados a execução de programas, ações e projetos das políticas públicas de juventude. Parágrafo único. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população jovem do país. Artigo 43. Compete aos municípios. Inciso 1. Coordenar em âmbito municipal o SINAJUVE. Inciso 2. Elaborar os respectivos planos municipais de juventude em conformidade com os respectivos planos nacional e estadual, com participação da sociedade, em especial da juventude. Inciso 3.
criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para execução das políticas públicas de juventude. Inciso 4. Convocar e realizar em conjunto com o Conselho Municipal de Juventude as conferências municipais da juventude, com intervalo máximo de 4 anos. Inciso 5. Editar normas complementares para a organização e funcionamento do Sinajuve em âmbito municipal. Inciso 6. Cofinanciar com as demais entes federados a execução de programas, ações e projetos das políticas públicas de juventude. Inciso 7. Estabelecer mecanismos de cooperação com os Estados e a União para a execução das políticas públicas da juventude. Parágrafo único. Para garantir a articulação federativa com vistas ao efetivo cumprimento das políticas públicas de juventude, os municípios podem instituir os consórcios de que trata a Lei 11.107, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado como forma de compartilhar responsabilidades. Artigo 44. As competências dos Estados e municípios são atribuídas cumulativamente ao Distrito Federal. Conselhos de Juventude. Artigo 45. Os Conselhos de Juventude são órgãos permanentes e autônomos não jurisdicionais, encarregados de tratar das políticas públicas de juventude e da garantia do exercício dos direitos do jovem, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude que promovam o amplo exercício dos direitos dos jovens estabelecidos nesta lei. Inciso 2. Utilizar instrumentos de forma a buscar que o Estado garanta aos jovens o exercício de seus direitos. Inciso 3. Colaborar com os órgãos de administração no planejamento e na implementação das políticas de juventude. Inciso 4. Estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de instrumentos de cooperação visando a elaboração de programas, projetos e ações voltados para a juventude. Inciso 5. Promover a realização de estudos relativos à juventude, objetivando subsidiar o planejamento das políticas públicas de juventude. Inciso 6. Estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que permitam e garantam a integração e a participação do jovem nos processos social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado. Inciso 7. Propor a criação de formas de participação da juventude nos órgãos da administração pública. Inciso 8. Promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos para o debate de temas relativos à juventude. Inciso 9. Desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de juventude. Parágrafo 1º. A lei em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal disporá sobre a organização, o funcionamento e a composição dos Conselhos da Juventude, observada a participação da sociedade civil mediante critério, no mínimo, paritário com os representantes do poder público. Artigo 46. São atribuições dos Conselhos de Juventude. Inciso 1. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos do jovem garantidos na legislação. Inciso 2. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Inciso 3. Expedir notificações. Inciso 4. Solicitar informações das autoridades públicas. Inciso 5. Assessorar ao Poder Executivo local na elaboração de planos, programas, projetos, ações e proposta orçamentária das políticas públicas de juventude. Artigo 47. Sem prejuízo das atribuições dos Conselhos de Juventude com relação aos direitos previstos neste Estatuto, cabe aos Conselhos de Direitos da Criança e da Adolescente deliberar e controlar as ações em todos os níveis relativas aos adolescentes com idade entre 15 e 18 anos. Artigo 18. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial.